Olá, estudantes da segunda série do ensino médio, tudo bem com vocês? Eu sou a professora Ariana e hoje vamos falar da sociologia clássica, é uma aula de nivelamento. Então a gente tem aqui uma definição básica de um conceito muito importante para a sociologia, que é o conceito de fatos sociais. Então, segundo Emile Durkheim, o fato social deve ser analisado como uma coisa. O que significa analisar algo como uma coisa? Imagine que você está analisando algo que você não conhece, que você nunca viu, então você não tem preconceitos, pré-noções sobre aquela coisa. Então você vai buscar compreendê-la e analisá-la, buscando então afastar as suas pré-noções, os seus preconceitos ou ideias pré-concebidas que você possa ter delas. Ok, então essa coisa, ela se encontra na realidade e se impõe sob a observação. Então os fatos sociais, eles representam temas de estudo da sociologia. E para a gente identificar se algo é ou não um fato social, nós podemos então observar três características: a coercitividade, a exterioridade e a generalidade. Então vamos ver uma por uma. Então, o que é coerção social? Eu sempre digo para os meus alunos que coerção social deve lembrar você aquela palavrinha ser coagido, ser pressionado a algo. E aí fica mais fácil de você memorizar. Então, a sociedade, ela nos coage o tempo todo. Então, vamos ver de que forma. É chamada de coerção social. Ao mesmo tempo, ela é sentida pelo indivíduo como uma obrigação, uma necessidade que você tem que cumprir, porque aquilo te permite fazer parte de um grupo, ou ser bem aceito, ou ser bem visto na sociedade. Então, um exemplo, você se sente coagido a seguir uma profissão ou um estilo de vida? Então, aqui é só um exemplo simples. É claro que a gente se sente coagido em muitos aspectos. E eu gosto também de usar muito o exemplo dos padrões de beleza. Então, os padrões de beleza hoje na sociedade, de corpo, são formas de coagir o indivíduo. A gente está, inclusive, o tempo todo se cobrando. Essa cobrança não vem só de fora, vem de nós mesmos. Tem também a característica da exterioridade. Então, o que é algo exterior a nós? É algo que não nasce com a gente. Então, esses valores, essas pressões sociais, a gente passa a receber da sociedade na medida em que a gente começa a entender e a se comportar, né? Nós somos socializados e começamos a responder às expectativas da sociedade. Então, para Durkheim, as regras são essenciais, pois estabelecem como os indivíduos devem se comportar, independente da sua vontade individual. Então, as regras, elas estão fora de mim, esses valores estão fora de mim. Quando eu nasci, eu não tinha gosto, eu não tinha nenhum tipo de julgamento formado na minha mente. O que aconteceu comigo na medida em que eu fui crescendo? Eu fui aprendendo, então a gente vai incorporando modos de pensar. Então, eu sempre também utilizo aquela frase: nenhuma criança nasce com preconceitos, ela os aprende ao longo da sua vida. Então, os fatos sociais, eles são exteriores a nós e a gente os incorpora, né? Então, independente da nossa vontade, esses fatos estão lá para serem incorporados. Aqui a gente tem o exemplo do dinheiro, tá? Então, veja bem, o dinheiro é um fato social? Sim, professora, por quê? Se você deve pagar as mercadorias com o dinheiro, independente da sua vontade, você deve se adequar a essa norma, é uma regra social. Então, embora haja outras formas de adquirir mercadorias, de comprar, por meio da troca, por exemplo, o dinheiro ele se impõe. Então, aqui a gente tem também uma explicação de exterioridade. E a terceira característica é a generalidade ou coletividade. Então, os fatos sociais são gerais. Todos os valores, independente da sociedade, que tem os seus sistemas de valor, ela tem um conjunto de valores que vão se impor sobre o indivíduo. Então, por isso que a gente fala de generalidade. Os fatos sociais são gerais. Religião, valores como casamento, como trabalho. Então, todas as sociedades têm as suas formas de casamento, formas de trabalho, e tudo isso vai se impondo para o indivíduo ao longo da sua vida. Bom, temos também a sociologia de Marx, né, que a explicação da realidade social é perpassada pelas relações de produção, de classes, ou seja, a gente tem aquela luta clássica entre burguesia e proletariado, que simboliza a exploração dos trabalhadores. Então, aqui a gente tem a passagem então, do feudalismo para uma sociedade industrial, que representa então essa
grande exploração de mão de obra ali no século XIX, o Capital, do Marx, que é uma obra clássica, e temos também a Sociologia do Weber, que diz respeito a mais assim, questões um pouco mais próximas de nós, né? O estudo da sociedade, dos indivíduos, das suas escolhas pessoais, né? Como que os indivíduos podem atribuir inúmeros significados para suas ações e valores. Bom, neste vídeo, então, nós falamos sobre os clássicos da sociologia, uma aula de nivelamento. Eu espero que vocês tenham gostado e até breve.